O que está acontecendo com os fundos imobiliários, né? Qual é a treta que a CVM está jogando para cima do fundo MXRF11 e que pode respaldar em toda a indústria de FIIs no Brasil? Bora entender isso tudo e quais serão os impactos disso. Fala pessoal, Rafael Scaramella por aqui, sejam bem-vindos, né? Se você é investidor de fundos imobiliários, então você precisa ficar por dentro do que está rolando entre a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e o fundo MXRF11. Mas antes, né, já vai deixando o seu gostei se esse assunto for pertinente para você e compartilhando esse vídeo para que mais investidores entendam o que está acontecendo e não tomem decisões precipitadas em relação aos FIIs, beleza? Pois bem, né, de maneira resumida, pessoal, o grande chamariz dos fundos imobiliários é a geração de renda mensal, né? Aposto que 99% dos investidores de FIIs investem para receber renda dos dividendos todos os meses. Se os FIIs pararem de pagar dividendos mensais, é bem provável que a indústria de FIIs morra, entre aspas, né? Todos sabemos, ou deveríamos saber, que hoje a principal regra dos FIIs que está decretada em lei é a distribuição de 95% dos seus resultados através de regime caixa, ou seja, tudo que entra no fundo naquele determinado mês, o gestor precisa repassar 95% de tudo para os cotistas do fundo. Quando a gente fala de regime caixa, é sobre isso que estamos falando, tá? Independente se os ativos ou imóveis que o fundo tem em carteira valorizarem ou desvalorizarem, o que importa para que o fundo distribua os dividendos é o fluxo de caixa que o fundo recebe mensalmente dos aluguéis ou rendimento no caso dos fundos de papéis, né? E o que a CVM está falando mais especificamente do fundo MXRF11 e que vai respaldar em todos os outros fundos imobiliários do mercado é que não é através do regime caixa que os dividendos devem ser distribuídos, ou seja, não é para se utilizar o fluxo de caixa como referência para o pagamento dos dividendos, mas sim o lucro contábil que o fundo teve. Nesse caso, o lucro contábil não considera apenas o fluxo de caixa do fundo, tá? Mas sim a valorização ou desvalorização dos imóveis que o fundo tem em carteira. Então, para dar um exemplo, né, vamos supor que o fundo X levantou R$1 milhão em caixa no mês de janeiro e em fevereiro vai distribuir 95% desse resultado aos cotistas, o que vai dar ali R$950 mil distribuídos e os outros R$50 mil são usados para eventuais despesas que o fundo tenha. É assim que é feito hoje, tá? Toda a indústria de FIIs distribui os rendimentos dessa forma através de regime caixa. Porém, a CVM disse que não é assim que tem que ser feito, tá? O correto seria distribuir os dividendos de acordo com o lucro contábil e não com o caixa, tá? O lucro contábil seria a junção da geração de caixa do fundo mais a valorização dos imóveis ou ativos que compõem o mesmo, beleza? Então, né, continuando no exemplo, onde o FII teve um fluxo de caixa de distribuição de 950 mil e esse mesmo fundo tem um único imóvel, né, que vale 100 milhões de reais e esse imóvel valorizou 1% no período de um mês. Lembrando que todas as reavaliações de imóveis são feitas anualmente, né, o que problematiza ainda mais essa questão. Então, se ele valia 100 milhões, hoje ele vale 101 milhões e teve um lucro de R$1 milhão da valorização do imóvel mais os 950 mil provenientes do aluguel. Portanto, o lucro contábil desse FII nesse período foi de R$1.950.000. Se a regra de distribuição de 95% do resultado permanecesse, né, o fundo teria que distribuir aproximadamente R$1.800.000. Porém, o fundo não tem esse dinheiro, tá? O fundo só tem os 950 mil do fluxo de caixa. Nesse caso, a regra dos 95% de distribuição obrigatória teria que deixar de existir ou o fundo teria que liquidar o imóvel para distribuir os dividendos, o que não faz o menor sentido. Mas digamos, né, que o imóvel do fundo nesse período de um mês não valorizou 1%, mas sim desvalorizou 1%. Então o imóvel que valia 100 milhões agora está valendo 99 milhões. Portanto, o resultado contábil foi um prejuízo de 1 milhão mais o caixa de 950 mil, o que daria um prejuízo contábil no final das contas de 50 mil reais. Então, como o fundo teve um resultado contábil negativo, portanto, ele não poderia distribuir dividendos, mesmo ele tendo um resultado de caixa positivo de 950 mil reais. Ainda a CVM, né, fala que o fundo
até pode distribuir esse resultado mesmo não tendo lucro contábil, porém essa distribuição teria que ser feita em forma de amortização e não em dividendos, tá? Nesse caso, o investidor teria que ir abatendo, né, essa amortização no seu preço médio, reduzindo o mesmo e no final, no momento da venda dessas cotas, o lucro teoricamente seria maior e o investidor teria que pagar mais imposto de renda sobre o lucro. Basicamente é isso que a CVM está caindo em cima do MXRF11, tá? Que é hoje o fundo com o maior número de cotistas da bolsa. Ela está dizendo que o MXRF distribuiu dividendos, porém não deveria ser feito como dividendos, mas sim como amortização, pois o fundo em 2021 distribuiu mais dividendos do que teve de lucro contábil. O que, como já te expliquei, né, não faz o menor sentido, beleza? A maioria dos FIIs, né, teriam que parar de distribuir os dividendos, o que acabaria literalmente com os FIIs da forma que a gente conhece hoje, né, que é como sendo um ativo gerador de renda mensal. Por enquanto, pessoal, eu não estou fazendo nada, né, em relação aos FIIs, praticamente 20% da minha carteira está alocada em fundos imobiliários e como ainda, até o momento que eu gravo, né, não tem um parecer definitivo sobre isso por parte da CVM, o mercado como um todo, né, gestores, analistas e tudo mais, estão caindo em cima da CVM para mudar isso. Então é bem provável que logo mais a CVM solte um parecer falando que apenas se tratou de um mal-entendido e as coisas continuem como estão. Pessoal, a CVM ela não existe para prejudicar o mercado dos investidores, beleza? Na verdade, ela existe para regular o mercado, né, um ambiente de negociação e torná-lo mais amigável, ou seja, ela existe para estimular o mercado e não o contrário. E fazendo isso da forma que foi exposto, ela vai estar definitivamente prejudicando e muito essa classe de ativos que são os FIIs, beleza? O importante agora, na minha opinião, é pensar direito, esperar mais pareceres por parte da CVM para só depois tomar uma decisão se vai vender, manter, comprar, enfim. Esses episódios, né, servem para fazer com que a gente adquira experiência, né, se torne um investidor melhor, pois o risco de um investimento não se dá apenas por parte dos ativos, né, gestão e por aí vai. Existe também o risco legislativo, que é esse agora, o risco jurídico, político, enfim, existem diversos riscos que devem entrar na análise. Eu sei que para quem está começando a investir agora é muita informação, né, para ser diluída, por isso o que deve ser feito desde o seu primeiro dia como investidor é diversificar. Diversificação é a única que pode proteger o nosso capital desses riscos quase que invisíveis em um primeiro momento. Portanto, diversifique, né? Tem ações, tenha FIIs, tenha renda fixa, tenha Bitcoin, tenha ações no exterior, né? Enfim, monte uma estratégia onde seu capital esteja diversificado e que se houver qualquer ruído como esse dos FIIs, mesmo que prejudique tal classe de ativos, no final, devido à diversificação, o seu montante total continue preservado. Nos investimentos, né, mais importante do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro, lembre-se sempre disso. Pessoal, eu, como disse, né, não estou fazendo nada por enquanto, eu tenho cotas do MXRF e até que a CVM dê mais pronunciamento sobre isso, continuo onde eu estou, tá? Vamos aguardar, vamos acompanhando para ver onde isso vai dar. Se curtiu esse conteúdo, né, se entendeu o que está acontecendo com o MXRF e a CVM, então deixa o seu gostei nesse vídeo, né? Se não entendeu, então comenta aí embaixo com a sua dúvida e compartilha esse vídeo com os amigos que investem em fundos imobiliários também, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!